Bom, estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo. Só mais um minutinho. Já vamos começar. Boa noite aí, pessoal. Não, o pessoal já está na área, hein? Boa noite, pessoal. Dona Jovia, tá o Cláudio aí. A Antônia, a Sussuelen. Só mais um minutinho. Beleza. Já consegui compartilhar. Tina Freitas, seja bem-vinda. Irene, muito tempo que eu não vejo a Irene por aqui. Boa noite, pessoal. Bom, vamos iniciar então? Para a gente não ficar atrasado aí no tempo e não delongar muito no nosso encontro, de cansar todo mundo. Eu vou fazer a leitura de uma página e pedir para o meu irmão Leonardo Rocha fazer a oração como de costume. E aí a gente fala um pouquinho aí sobre a caridade, né? Segundo o entendimento de Jesus. Bom, a página que eu consegui abrir aqui é do livro Vigiar e Orar do Irmão José, a psicografia do Carlos Barcelli, e o título do capítulo é Além do Medo. És filho de Deus, o sol te beija a fronte todos os dias, os pássaros cantam aos teus ouvidos, aos teus pés todos os caminhos se abrem. A terra anseia pelas tuas sementes. A fonte que desliza, cantando, oferta-se aos teus lábios. As flores desabrocham, perfumando o ar que respiras. Não tenhas medo de viver. Aguça os teus sentidos e integra-te com a criação. Tudo existe em função da tua existência. Não temas a dor, nem receies a morte. Viverás para sempre. Peço então ao Léo para fazer a nossa prece. Léo, fica à vontade aí. Tudo bem. Fechemos nossos olhos e elevemos nossos pensamentos ao nosso Pai, a nossa fonte de vida e de amor,
que é o nosso Deus Criador, Pai de todas as criaturas, dono de todo amor do mundo. Te louvamos, Senhor, por mais um dia de existência no plano da carne. Te agradecemos por mais essa oportunidade de poder refazer as nossas melhores opções. Te agradecemos por tudo, pelo alimento, pelo teto, pelas dificuldades, pelos obstáculos que são barreiras que farão a nossa vida melhor, a vida verdadeira, que é a vida imortal do nosso ser. Lhe pedimos, Pai, que abençoe a todos nós, aos nossos irmãos que estão ouvindo o nosso estudo, que fazem parte desta família, que juntos lutaremos por ser cada vez seres melhores. Lhe pedimos, Pai, as bênçãos e as luzes do Teu amor que se expanda a cada lar, a cada canto da rua, do nosso país, do nosso planeta, porque tanto necessitamos da Tua luz, da Tua infinita misericórdia. E pedimos a proteção e o amparo do nosso divino Mestre Jesus, que está trabalhando incessantemente pelo bem de cada um. Que nossos benfeitores, esses grandes amigos que sempre trabalham pelo nosso bem, estejam sempre fortalecidos na nossa boa vontade. Que assim seja, meu Pai. Graças a Deus. Bom, depois da prece, vamos poder dar início, então, a esse trabalho, né? Trabalho aí do ponto de vista, assim, no campo virtual, mas certamente podemos fazer uma interação via o chat. Então, eu peço aos amigos que fiquem à vontade, esses que estão nos assistindo, para fazer colocações, para fazerem perguntas. A participação de vocês, pessoal, é muito importante, né? Dinamiza o nosso estudo, o nosso debate. Na verdade, é um debate. Estamos abertos a perguntas, a colocações, ok? Eu geralmente escrevo aqui algumas coisas, anoto algumas coisas, dependendo do tema, estudo um pouquinho, o Léo também faz a mesma coisa, para trazer, para procurar o fundamento dentro da doutrina, mas o que enriquece realmente essa live é a participação de vocês, tá? Então, não deixem de participar, pessoal. Podem perguntar aí à vontade. A caridade, como Jesus entendia, é uma questão trabalhada no Livro dos Espíritos, faz parte da lei moral, de uma das leis morais, né? Foram 10 que Kardec colocou no Livro dos Espíritos. É a última lei moral, a lei da justiça e da caridade. Tá? E Kardec, na questão 886, perguntou aos benfeitores qual era o verdadeiro sentido da caridade, segundo o entendimento de Jesus. E a resposta, muitos provavelmente já ouviram nas palestras espíritas, porque os expositores sempre fazem uso dessa questão importante para a compreensão do significado, do verdadeiro significado da caridade. E a resposta dos benfeitores foi
que o verdadeiro sentido da caridade é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. 3 elementos essenciais, 3 virtudes que a humanidade precisa aprender a desenvolver, que é a benevolência, ou seja, o desejo de fazer bem, de fazer o bem ao próximo, à humanidade, aos seus semelhantes. Esse desejo, quando o ser humano for tocado por esse desejo de praticar o bem, a humanidade vai se transformar, né? A benevolência enquanto virtude desinteressada, então é aquela vontade de fazer o bem desinteressadamente, porque a caridade precisa ser desinteressada. Eu até falei aqui anteriormente, você pode fazer o bem, né, por interesse, né? Se você distribui, por exemplo, cesta básica, está fazendo bem, está alimentando os pobres, está ajudando as pessoas. Mas se você faz essa distribuição pensando numa promoção, pensando em vir candidato, pensando em obter alguma vantagem diante da sociedade, você está fazendo bem, mas não está fazendo desinteressadamente. Então, é uma coisa, a caridade é uma questão muito íntima, né? Então, eu estou analisando só uma das virtudes, que é a benevolência. Então, a gente percebe, quando Jesus fala da benevolência, exatamente para a gente expandir essa coisa, né? A prática do bem. A prática do bem desinteressada, ela realmente alcança uma posição suprema, uma posição de virtude que deve ser praticada por todos, deve ser buscada por todos. Então, a benevolência é muito importante para que, primeiro, a gente se transforme e, segundo, para que essa virtude, que é a caridade, que transforma as criaturas, possa se dar de uma forma bem solidificada em nós. A benevolência é um dos aspectos. A indulgência para as imperfeições alheias é outra indulgência, benevolência, indulgência para com as ofensas, para com as imperfeições alheias. Pessoal, a indulgência é um olhar diferenciado para o outro, para o próximo, né? Saber que todos estamos numa mesma caminhada, que temos muitas imperfeições, e entender que aquela criatura está numa caminhada, como todos nós, de melhoria, de crescimento, de evolução, porque esse é um dos objetivos da encarnação. Então, precisamos ser indulgentes, sim, até para criar empatia com o outro. A relação que temos com o outro sempre é uma relação mais difícil. Na minha experiência pessoal, de vida, a relação com o outro sempre é um elemento mais complicado, porque a gente tem a relação com nós mesmos e nós temos a relação com o Pai. Mas a relação com o outro sempre é a mais difícil, né? Posso falar por mim, claro que eu não posso falar pelo outro, mas então é preciso ter esse olhar, o olhar realmente da empatia, para que se coloquemos, né, na posição do outro e aí não faça ao outro aquilo que não quer para si, que é o ensinamento excelso do Mestre Jesus, de amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, fazer ao outro aquilo que você deseja para si. Então, é preciso muita vontade de fazer o bem, é a benevolência,
é preciso muita indulgência, ok? E, como terceiro elemento, o perdão às ofensas, né? Para muitos, é o elemento mais difícil de conseguir o perdão real. Aí, a gente esquece, mas não perdoa. Você não tem como esquecer, né? Algo errado que aconteceu na sua vida, alguma agressão, algum desapontamento com alguém. Só se você desmemorizar, você não vai esquecer. Então, o esquecimento das ofensas é não desejar o mal. Jesus explica isso na questão seguinte, na 887, e, se não me engano, ele vai falar exatamente essa questão aí do perdão. E Jesus falou, né? Perdoe não 7 vezes, Pedro, mas sim 70 vezes 7. Esses são os 3 elementos essenciais para se ter o verdadeiro sentido da caridade como Cristo entendia. Ou seja, a bondade para com todos, a indulgência, né, que cria tolerância, cria paciência, cria uma série de outras virtudes, empatia e o perdão. Porque tudo esses 3 elementos que a caridade contém, sintetiza a lei de amor, que, como Cristo disse, fazer ao outro aquilo que se deseja para que seja feito por si. Isso é um elemento essencial. E no livro Consolador, Emmanuel, na questão 254, vai falar da caridade, sobretudo da caridade material, que as obras da caridade material somente alcançam a sua feição divina quando colimam a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos. Então, se não houver essa renovação dos valores íntimos, se não houver esse elemento de espiritualização, a caridade efetivamente, né, sobretudo a caridade material, ela não realmente consegue atingir os seus objetivos. Então, precisamos refletir sobre esse ensinamento aí do benfeitor Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 254, já que os cristãos precisam, então, buscar a caridade não como uma distribuição de bens, não como um exercício, pôr em prática as doações, a esmola, mas sim como um elemento que leva à espiritualização, que desenvolve as virtudes que elevam o espírito e acalenta os corações. O Léo andou fora e acho que está tentando voltar. Em breve, o Leonardo volta. Vamos ver. Bom, aqui, deixa eu ver aqui as mensagens que o pessoal está mandando, uma série de mensagens. Voltou. Leonardo, com vocês. A Cássia está falando aqui, ó, né? Está dando boa noite para todos, né? Para a caridade, segundo, entendia, para a caridade ser entendida segundo Jesus, começamos a praticar o bem sem esperar alguma recompensa, por exemplo. Sim, eu estava falando exatamente nisso, que é a caridade desinteressada. É a mensagem aqui da nossa amiga e irmã Cássia, ok? Aí a gente tem a Tina Freitas aqui, muito bom, muito bom. Vejo muitas das pessoas dizerem que se fossem ricas, praticariam a caridade. Na verdade, caridade não depende de dinheiro, só da
boa vontade, amor ao próximo e empatia. É verdade, é verdade, é verdade. Muita gente fala que se ganhasse na loteria, o problema é que a gente fica, muitas das vezes, esperando ganhar a loteria. E a caridade, e a Tina está abrindo espaço aqui para a gente refletir sobre uma coisa muito interessante, que é que a caridade não é só a doação de bens materiais. A caridade ela pode ser feita através de uma conversa amiga. A caridade ela tem muitas outras formas além da material. Você pode fazer a caridade aconselhando as pessoas a praticarem o bem, a não caírem, terem quedas morais. Você pode fazer a caridade através de um abraço, você pode fazer a caridade através de um sorriso, você pode fazer a caridade, e a caridade moral é a caridade mais difícil de ser realizada e é mais bem vista perante a Deus, a caridade moral, do que a material. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não lembro qual é o capítulo, mas certamente essa é uma informação que a espiritualidade traz para nós. Deixa eu passar a palavra para o Léo, que ele caiu 2 vezes, voltou. Vamos ver se ele está em condições técnicas para falar. Léo, por favor, fala aí alguma coisa que você está com o microfone desligado. Oi, ô Davi, tá conseguindo me ouvir? Tá me ouvindo aí? Não sei se tá. Estamos ouvindo sim, Léo. Ah, que bom. Tive uns probleminhas aqui com a câmera aqui, mas eu acho que agora vai, né? É, do que referente, né, à caridade, como Jesus entendia, né? A gente tem essas informações, né? Imaginando e vendo esse estudo que Kardec trouxe no Livro dos Espíritos, a gente começa a moldar uma ideia, né? Como que um ser perfeito podia encarar e viver a caridade pura, né? A gente tem que trazer também uma grande, né? Um esclarecimento segundo o que está no Livro dos Espíritos, né? Nesse capítulo 11, né? Da terceira parte, onde Davi já trouxe, que fala sobre a lei moral, né? E onde essa lei nos diz que essa lei é de justiça, amor e caridade, né? E os espíritos deixam bem claro que essa lei é única, né? Ela não pode ser separada. Você não pode ser. Essa lei de Deus não é separada, só justiça. Ela é acompanhada. A lei é de justiça, amor e caridade. São as três juntas, né? E isso a gente não pode deixar de esclarecer isso. E esse esclarecimento vem na questão 879, né, do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta, né, questiona sobre qual seria o caráter do homem, ou seja, de um ser que praticasse a justiça em toda a sua pureza, né? No seu grau máximo. Né? Como seria o caráter deste ser? E ele responde que esse ser seria do verdadeiro justo, né? A exemplo de Jesus, né? Que teve junto de nós, né? Porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem as quais não haveria justiça, né? É por isso que a gente vê essa misericórdia do Pai com a gente, né? Porque a justiça da lei de encarnação, né? Lei de causa e efeito, ela é acompanhada também da caridade, né? Desse amor. E, portanto, só há a verdadeira justiça quando ela é acompanhada também do amor e da caridade, né? E
como Kardec diz, né? Nessa questão que o Davi trouxe, acho que é 886, né? Que os espíritos, o Kardec comenta sobre o verdadeiro sentido da caridade, como Jesus entendia, né? E o Kardec comenta que o amor e a caridade eles são complementos da lei da justiça. Pois amar o próximo é fazer tudo o que nos seja possível. O Davi já trouxe isso, mas isso parece fácil, mas a gente tem que compreender isso, né? Quando a gente... Isso deveria ser uma pauta da nossa vida, né? O ato que eu vou fazer, que eu vou praticar, né? Será que eu gostaria de receber isso na rua, em casa, né? Então isso a gente tem que sempre estar em mente, porque o que é bom para o outro é bom para a gente também, né? A gente tem que sair um pouco dessa visão que é tudo só benefício para a gente, né? E Kardec diz por isso que o sentido dessas palavras faz jus, porque amai-vos uns aos outros como irmãos, né? Tem um livro que é Filosofia Espírita, que é pelo espírito Mirames, não sei exatamente a pronúncia, né? Mirames. Ele é psicografado pelo espírita mineiro João Nunes Maia, né? João Nunes Maia, ele fundou e inaugurou a Livraria Espírita Mineira, né? Lá da União Espírita Mineira, né? Que ele comenta sobre isso, né? Ele traz uma abordagem maravilhosa quando faz... Que ele diz que a caridade, segundo Jesus, é uma ação de bondade, né? Uma ação benfeitora. Que essa ação ela é capaz de modificar a criatura em todos os sentidos. De tanto quem faz a caridade, de quem recebe. Então, essa ação é uma via de mão dupla, né? Aquele que beneficia está sendo beneficiado automaticamente com essa ação no bem. E aquele que recebe está recebendo um amparo divino pelas mãos do teu próximo, né? E ela é o amor na sua mais alta expressão, né? É a bondade conduzindo ao entendimento, né? E ele vem dizendo que ela é a indulgência, né? Que faz a gente despertar a esperança divina no nosso coração. Ela também é o esquecimento. Tudo isso que o Davi me trouxe aí é o chamado BIP, né? Benevolência para com o próximo, indulgência e perdão. Ele vem trazendo aqui o perdão, que é o esquecimento das ofensas, né? Tentando apagar toda aquela violência em paz para os sentimentos, né? Que aquele que se sente ofendido leva o peso consigo também. Quando você perdoa, né? Deixa que a vida trate aquele que ofendeu, que isso vai ser cobrado, né? E a gente esvazia o nosso coração quando a gente põe uma pedra num ato que a gente recebeu, que a gente se sentiu ofendido. E ele vem dizendo que quando o mestre pediu para a gente amar a Deus, né, sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, ele resumiu que o trabalho de caridade e na sua claridade, onde gera a união de todos os seres, né? Ali, por tudo ali, aquele gesto ali, né, dele resumir, né, de toda a lei, quando ele foi perguntado, ele englobou tudo, né? E essa caridade pura, ela não se restringe somente com a comida, como o Davi trouxe aqui nesse gesto de auxiliar, de dar veste, teto, né? Ela se estende, né? Em todas as direções onde a gente possa entender. Ela salva porque salva o todo, né? Esse gesto de amor nos leva principalmente a Deus, né? E ele deixa uma frase aqui que é maravilhosa. Ele bota assim, ó: o gesto de amor nos conduz a Deus e nos faz ver Jesus dentro de nós, né? Jesus dentro de nós sorrindo porque ajudou-nos a vencer a nós mesmos, ajudou a gente se libertar
do orgulho, né? Da falta de perdão, da falta de caridade. Isso a gente vai se libertando e cada vez mais vai se libertando dessa matéria e compreendendo que você faz parte do universo, você faz parte dessa obra divina, né? E ele fala, desfrutamos a vida pela caridade de Deus. Essa oportunidade que a gente está aqui é uma caridade de Deus, né? Porque milhares e milhares de anos, milhares de oportunidades tivemos e ainda estamos no planeta de provas e expiações. Então, essa caridade com a gente está aqui sempre nos dando oportunidade, né? Então, a gente está desfrutando desse valor que é o amor de Deus, né? E pela caridade de Jesus que governa o nosso orbe, interveio por cada encarnação nossa, de cada encarnação, de cada ser. E ele é responsável por tudo e ele que nos assegura essa nossa morada aqui hoje, se a gente está aqui hoje, porque ele confiou na nossa capacidade de se auto-melhorar, né? De se auto, né? Largar essas amarras do passado, fugir desse efeito manada das pessoas passarem por cima das outras. Então, essa bondade, né? Essa benevolência, ela é grande demais, né? E todo esse trabalho que nós fizermos, que a gente dá o passo de agir, de fazer, a gente jamais pode esquecer dessa caridade que a gente recebe também, porque ela ilumina a vida, ilumina a nossa vida, né? E nos faz viver nessa plenitude do amor. Então, esse é um pouquinho da que a gente vai trazendo do que a nossa visão, de que Jesus disse ali, né? De que ele viveu e dos significados da sua palavra e da sua vinda entre nós. Miramês chega a dizer que Jesus foi a caridade viva, a caridade pura que teve aqui na Terra. E a gente não soube aproveitar, poucos souberam aproveitar a oportunidade naquela época e hoje ainda, né? Hoje ainda vemos muito isso. Poucos aproveitaram desse benefício, né, Davi? Dessa luz que a gente recebe diariamente através Pouquíssimos, né? do evangelho, do mas cristianismo, né? Com certeza. por isso que muitos foram chamados, né? E poucos escolhidos. É uma sentença que o Cristo cunhou aí para a humanidade enquanto ensinamento. E eu estou aqui pensando nas coisas que o Léo falou e realmente há muitos tipos de caridade, porque eu acho que a cada instante a misericórdia do Pai é tão infinita que nos possibilita colocar o amor em ação. A caridade nada mais é, como muito bem explicado pelo Léo, o amor em ação a todo movimento que a gente faz, a todo instante, né? A gente pode fazer a caridade, a gente tem esse potencial para fazer a caridade. E eu lembro muito do Chico, e ele falava algumas coisas importantes para a nossa reflexão. E uma das coisas que ele falou era que se tirasse Jesus e a caridade do Espiritismo, não sobrava nada. Então, a gente tem que pensar sobre essa sentença bastante conhecida do Chico, imaginar que realmente... E ele buscava sempre, na caridade, para superar os momentos de dificuldade. O Chico fazia isso quando estava chateado, com o pessoal aborrecendo ele, né, contrariando o Chico, falando demais, colocando o Chico numa situação ruim. O que o Chico fazia quando ele estava chateado com essas questões mundanas, com essas questões do relacionamento com o próximo, ele corria para a periferia de Pedro Leopoldo
ele corria para a periferia de Uberaba e ia praticar a caridade. Era o que ele mais gostava de fazer, era isso. E usava desse artifício nos momentos difíceis como elemento de aquisição de forças para superar. Eu realmente também digo que fico muito, nos momentos mais difíceis da minha vida, tento me inspirar um pouco no Chico, nesse particular, quando o desânimo me abate, quando a tristeza me abate, e a minha maneira de superar é a busca pelo trabalho, né? Eu trabalho, né, os espíritos falam que trabalho é toda ocupação útil. Então, quando a gente tem uma ocupação útil, principalmente uma ocupação de auxílio ao próximo, nós estamos de acordo com a lei de Deus, com a lei de trabalho, com a lei de caridade que a gente está vendo, de amor, de justiça. Então, realmente a prática do bem ela é muito proveitosa, não só para quem recebe, mas para quem pratica também, como o Léo muito bem explanou. E os médios praticam a caridade, os espíritos, os benfeitores, André Luiz conta vários. Você imagina como esses benfeitores aí do espaço, eles trabalham em prol da humanidade, muitas vezes nem reconhecimento eles recebem, porque não querem, porque são benfeitores humildes, que já alcançaram a virtude da humildade e deixa para o seu pupilo toda a tarefa, toda a glória, por exemplo, nas invenções, né? As grandes invenções que transformam o mundo, muitas das vezes elas são intuídas, muitas das vezes não, vamos dizer assim, as grandes invenções elas são realmente trazidas do mundo espiritual, sobre a influenciação positiva de benfeitores que auxiliam o inventor, auxiliam o cientista, auxiliam o médico a descobrir o mal, a ajudar a curar. André Luiz falava que em cada consultório médico sempre existe um médico espiritual, mesmo que o médico da Terra não acredite em espiritismo, não acredite em espíritos, mas sempre há um médico do espaço lhe assessorando, lhe dando suporte, auxiliando. Ora, essa ajuda, essa assistência é a mais pura caridade, é o amor em ação, uma vez que essa ajuda, que é chegada até um médico terreno, ela é transformada em uma ação concreta que vai salvar uma vida, que vai transformar a humanidade, se for no caso de uma invenção, de uma vacina, né? Então, meus irmãos, a caridade é uma questão realmente de a gente abrir os olhos, arregaçar as mãos, porque a cada segundo de nossa existência, da nossa passagem aqui, a gente tem a possibilidade, porque a misericórdia do Pai assim coloca diante de nós a possibilidade de fazer o bem, de fazer a caridade, de auxiliar o próximo, porque isso é importante para o nosso refazimento, para a nossa recomposição do ponto de vista espiritual, uma vez que todos nós temos um passado condenável, um passado envolvido com tramas e com dificuldades, com mazelas, que temos a oportunidade agora de reparar e de superar essas mazelas. Então, praticando o amor, colocando o amor em ação, que a caridade é uma dessas formas. Então, realmente existem muitas formas, né? Um abraço, um telefonema, a prática dentro das salas mediúnicas, do respeito com os espíritos sofredores que lá chegam,
né, a consolação desses benfeitores, o fornecimento de fluidos vitais para o refazimento desses irmãos, isso tudo é caridade. Eu não tenho a menor dúvida. Ok? Léo, a gente já está com 40 minutos de live. Ia pedir para que você fizesse as suas últimas considerações, para a gente não alongar muito aqui nessa discussão, embora prazerosa, mas para não cansar os nossos amigos internautas. A gente vai voltar a falar de novo, né? Passa rápido, né? Coisas boas passam rápido, né? Falar de Jesus passa muito rápido, porque é muito bom. Quanto mais a gente fala, mais a gente ouve, mais a gente vai aprendendo com ele, né? Porque a caridade, como Jesus entendia, ela é solidária, né? Ela é justa em toda a sua plenitude. Miramês diz que ela é ponderada para escolher com os mais discernimento, né? Ela é mais alegria com pureza dos sentimentos, né? A caridade, ela é o próprio amor querendo nos falar de Deus, né? E Jesus, como já disse, não somente entendia desta forma a caridade, né? Era muito mais além disso. Ele era a própria caridade, na manifestação do Pai, que enviou o seu representante, né? Aquele que representaria o seu amor por todos os homens, né? E o ser que conhece a caridade e a pratica, né? E põe em ação, ele não se distancia de ninguém, né? Seja aquele que está abaixo ou acima, sem aquele olhar atravessado de quem está muito abaixo, quem também está muito acima, que existe isso também, né? Ela une, ela faz essa união, dessa gratidão, né? E ela faz compreender que todos nós somos filhos do mesmo Deus. Seja ruim, seja bom, seja mal, seja o que for. Todos nós somos filhos dele. Ela nos coloca no mesmo nível de irmãos, em diferentes graus, né? De escala, né? E se a gente olhar para o sol, olhar para a chuva, né? E o nosso próprio ar que a gente respira, né? Ele vê que não difere de ninguém. Ele atende a todos. E a caridade, a justiça, ela é só, como diz ele, é a mais alta vibração de amor. Portanto, a gente tem que aprender muito com esse ser que foi a caridade pura que teve entre nós, né? Ele tem muito nos dizer. Se passaram 2000 anos, mas o seu ensino imortal, ele vive e vibra instantaneamente, desde aquela época até os momentos atuais, né? O cenário mudou, mas os fatos são os mesmos, né? Nós somos aqueles que estamos buscando, verdadeiramente ou não, nos esforçando ou fingindo que estamos esforçando. Então, esse recado dessa caridade de Jesus é isso. Para a gente, a resposta é interna, né? Cada um que vai lhe dizer com a sua consciência. Muito bom. Então, pessoal, vamos para a parte final, onde a gente faz a propaganda aí das lives do canal. Na quinta-feira a gente tem a Liliane Emanuele falando na live de quinta-feira, às 19h20, Natal com Jesus. Na sexta-feira, nós temos a palestra do Paulo César Farias, com o tema Sede Perfeitos, palestra presencial, que precisa fazer agendamento. O agendamento é feito no telefone 2668-3070, das 13 às 17, na quinta-feira. Da mesma forma, da palestra de domingo, temos palestra presencial com restrição a 30 lugares. Na
sexta e no domingo. Domingo é a expositora Maria Helena Oliveira e o tema é a fé raciocinada. Na segunda-feira, nós temos a live da nossa querida irmã Mary Ávila. A gente não tem ainda, porque ela fez a live ontem, o tema da nova live, mas na segunda, depois da palestra da Maria Helena, no domingo, vocês podem assistir na segunda-feira a live da Mary, ok? O telefone do SOS Preces, o serviço de assistência espiritual e de preces, para quem quiser conversar e desabafar pelo telefone. É um serviço que não parou durante a pandemia e a gente mantém até hoje. O telefone é esse aí, ó, que eu estou disponibilizando para vocês, tá? É o 2667-2954. Eu botei 74 aí, ó. Vocês me desculpem. Não tem nem como apagar aí no chat. Tá? Mas eu botei errado no chat aí, na hora de digitar. É um serviço de segunda a sexta, das 19 às 21. Qualquer coisa também, se precisar de alguma informação, pode colocar as perguntas no site que a gente responde, ok? E encaminha da melhor forma possível. Caminha no sentido de convidar a pessoa para ir durante uma reunião pública, de colocar o nome para oração, ok? Nesse sentido, de esclarecer quais são os caminhos para você procurar a Casa Espírita, em especial a nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Muito bem, eu vou agradecer a todos. A Tina colocou aqui, ó, adorei. A Lucimar, a Mary, nossa irmã Mary, é expositora de segunda-feira, sempre presente. A Thelma, grande amiga, lá do Luz de Escola. A Cássia, o Alcides, né? Rocha, pai do Leonardo Rocha. A Irene, Sueli, Antônia, Cláudio. Cláudio hoje ficou caladinho, meu Deus. O gato comeu a língua do Cláudio hoje. Eu gosto da sua participação, meu amigo. Pode participar. Dona Jovita também. Pessoal, a gente chega aqui no final. Vou fazer a prece aqui de encerramento e que Jesus esteja nos nossos corações, hoje e sempre, né? Então, que o Pai Celestial derrame suas bênçãos, sua misericórdia sobre nós, criaturas ainda imperfeitas, mas que buscamos a elevação através da prática do bem, que é o ensinamento maior que Jesus trouxe para a humanidade. Então, que possamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como o próprio Cristo ensinou, amando os nossos inimigos, bem como praticando a lei de amor, a lei de justiça, de amor e de caridade como elemento essencial para o crescimento e certamente um dia estaremos ao lado do Pai Celestial. Que a espiritualidade possa trazer essa bênção para todos nós da humanidade, para enfrentar e superar esse momento difícil de pandemia, de Covid, e que auxilie a todos nós, trazendo as energias necessárias para o nosso refazimento do corpo físico e do nosso corpo espiritual, hoje, agora e sempre, que Jesus fica conosco. Amém. Muito bem, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser. A nossa temática esse mês será sempre uma temática que envolva Jesus, ok? Por isso que nós não colocamos aqui para vocês escolherem como fazemos, pois a temática de hoje já foi envolvendo Jesus, a da semana que vem e o dos próximos dias também serão. Ok? Ficam com Deus, meus irmãos. Afinal, tchau, tchau. É o aniversário do nosso Jesus, né? Não, eu só estou cumprimentando, né? Tem que comemorar o aniversariante, né? O mês dele. O aniversariante é ele. Não pode esquecer, né? Tá bom, Davi tchau, tchau. E amigos, eu agradeço, né? Mais essa oportunidade de estar aqui juntos e
Até a próxima semana, se Deus permitir. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau.